acho que também faz muito sentido isso que você falou a respeito de não comunicar depois do jogo para não atrapalhar a festa. Afinal de contas, foi um título, mais um que ele conquistou, mais um que o Flamengo coloca na sua galeria de troféus. Então, talvez por conta disso, ele não tenha falado mesmo. Eu acho que faz muito sentido essa sua dedução. O negócio, se confirmar, o negócio agora é pensar no futuro, né? O Jesus é passado. E ninguém vai esquecer o que aconteceu. Ele fez um bem enorme, não só para o Flamengo, mas para o futebol brasileiro também. Elevou um nível dos nossos treinadores. Muitos que estavam numa situação de conforto começaram a se interessar pela matéria, caso do Vanderlei Luxemburgo, porque tinham no Jorge Jesus um grande oponente. Era o grande desafio deles, mostrar que eles estão, sim senhor, atualizados, que poderiam fazer frente ao Flamengo, etc e tal. Uma pena. Acho uma pena muito grande, falei aqui. Gostaria muito que ele ficasse, porque eu acho que o nosso nível ia melhorar cada vez mais. Porque ele é o cara a ser batido. Ele é o cara, agora ele vai embora, vai voltar aquela marasmo, nego aqui, tá tudo bem, tem o Cudê, tem o Jorge Sampaoli, mas será que é a mesma coisa? Atlético Mineiro e Internacional não tem a mesma mídia do Flamengo, nem o Santos quando o Sampaoli estava lá, não tem. Então eu acho uma pena para o desenvolvimento do futebol no Brasil e dos nossos treinadores, que se confirmado, o Jorge Jesus tenha de fato saído do Flamengo, uma pena. Fala-se muito no Marcos Silva, né? É um treinador jovem que deixou no final da temporada... em dezembro passado ele deixou o Everton, já tinha trabalhado no Hull City, no Watford também. É uma personalidade diferente do Jorge Jesus. É um cara mais... no trato com os jogadores, estou querendo dizer. Mais polido, não grita tanto, não xinga... O Jorge Jesus é conhecido por isso, né? Mas é um grande treinador. O Bruno Lage também é um treinador que, pelo que eu fiquei sabendo aí, tem chance de dirigir o Flamengo, no caso de se... Oi? Não, deixa eu te dar uma interrompida aí, que nós vamos direto para Portugal, vamos direto da fonte lá, vamos ver se a gente confirma agora mesmo, se tá tudo oficialmente, tudo certo. Olha quem tá aí! Minha amiga Irene Palma, repórter da Bola TV de Portugal, a simpatia em pessoa, a Irene, que eu adoro a Irene, que além de ser super simpática, é super bem informada. Irene, antes de mais nada, obrigado pela participação, você aí nesse visual lindo, olha só, que dia bonito que tá aí. Quero te perguntar um negócio, toda a imprensa portuguesa já dá como certa a contratação do Benfica, do Jorge Jesus. E eu sei, Irene, que você é a mais bem informada de todas. Jorge Jesus é o novo treinador do Benfica? Ele será anunciado semana que vem ou não? Este carinho e a oportunidade de, com todo o orgulho, poder estar aqui a participar no teu programa com estes teus convidados. Boa tarde a todos. E depois não me coloques em cima do ombro todo esse peso de não sou a que sabe mais, sei algumas coisas e daquilo que eu sei, o que é que eu posso partilhar convosco. Nós aqui na Bola TV ainda estamos numa fase muito de recolher informação. O acordo foi alcançado há pouco tempo, é um acordo recente. Jorge Jesus vai ser o próximo treinador do Benfica e vai deixar o Flamengo, mas calma, só está feito o acordo de ele aceitou vir para cá, aceitou regressar. O Benfica, a informação que posso adiantar também é que o Benfica vai negar este acordo. Porquê? Porque há aqui questões legais que ainda não estão ultrapassadas. Há um acordo de princípio de ele vem para cá, será o próximo treinador, mas o negócio não está fechado. E o Benfica já foi contactado pela Bolsa, pela Comissão de Mercado de Valores, pela CMVM, que perguntou, então, há negócio ou não há negócio? E para que as ações do clube na Bolsa não possam ser suspensas novamente, o Benfica vai ter de informar a CMVM que, da verdade, que é o acordo não está fechado, não há um acordo formalizado e, por isso, oficialmente,
o Jorge Jesus ainda não pode ser anunciado como treinador do Benfica, até porque há aqui outra questão que eu acho que é importante aí no Brasil, todos nós olharmos. O Jorge Jesus já está em conversas com os responsáveis do Flamengo, com o presidente Rodolfo Landim e com Marcos Braz. Posso adiantar aqui no teu programa que eles hoje mesmo vão ter um encontro, já têm um encontro agendado para que durante o dia de hoje eles possam fechar esta saída dele para o Benfica, e onde ele irá transmitir precisamente aos responsáveis do Flamengo esta vontade de sair a bem do clube, até porque o valor que o Benfica tem a pagar é um valor muito baixo, e o Jorge Jesus faz questão de ele próprio falar nesse tema durante o dia de hoje com o Presidente e com o Marcos Braz, duas pessoas muito importantes em todo este processo, principalmente Marcos Braz, que desde a primeira hora teve uma ligação muito próxima com ele. Ele hoje vai ter um encontro com eles, em que vão falar sobre tudo isto e vão fechar então a saída dele. A saída dele, eu deixo-me que te diga que eu acho que a saída do Jorge Jesus do Flamengo é o primeiro grande reflexo da pandemia no Brasil. E digo-te isto porquê? Porque nós sabemos todos que o quanto difícil foi para ele negociar a renovação do contrato. Se o contrato do técnico português e do Flamengo tivesse sido renovado depois do Mundial do Qatar, os valores desse contrato seriam muito superiores ao que são no dia de hoje. Ou seja, o contrato que ele tinha em mãos no final do ano passado era na ordem dos 7, 8 milhões de euros e não do valor de hoje. E o que é que isto faz? Faz com que ele, ao negociar a renovação do contrato, acabe por o Flamengo não ter margem para blindar a saída dele e para colocar uma cláusula de rescisão na ordem dos 10 ou dos 12 milhões de euros. E por isso, como ele teve de baixar o valor salarial que iria ganhar quando foi este processo agora da renovação do contrato, o próprio Flamengo também teve de baixar e permitir que ele pudesse sair para outros clubes da Europa ou para outros clubes de Portugal por uma verba muito pequena, e por isso o valor que o Benfica irá pagar pela saída do Jorge Jesus ao Flamengo será um valor muito baixo, mas é a questão da pandemia. Antecipando-me já uma pergunta que acho que me vais fazer, que é: porque é que ele decide sair e vir para Portugal? Daquilo que consigo perceber do negócio, ele decide sair porque ele não pode ganhar o Mundial de Clubes, já sabe que não vai haver Mundial de Clubes, ele queria muito ganhar o Mundial de Clubes. A Libertadores, segundo o que sabe, vai voltar, mas será que vai voltar mesmo? Toda esta situação da indefinição do futebol também pesou, acho eu, na decisão dele vir para Portugal. E depois é este regresso a casa, Benja, que todos nós temos. Quer os brasileiros que jogam cá em Portugal ou jogam na Europa ou treinam, chega uma altura que eles querem voltar a casa. E eu acho que é isso que se passa um pouco com o Jorge Jesus. É essa vontade de voltar a casa, não para um projeto esportivo melhor do que o Flamengo, porque o projeto esportivo do Benfica não terá a dimensão do Flamengo em termos de Libertadores ou de Mundial de Clubes, sendo que não há Mundial de Clubes este ano. Portanto, essa parte vai embora. Aquilo que é sabido, ele virá a ganhar menos do que está a ganhar no Flamengo. O acordo será na volta dos 3 milhões de euros, mais ou menos, e não dos 4. Mas há aqui uma certeza: o Flamengo não sabe por mais quanto tempo vai ter jogos sem público, não sabe por mais quanto tempo não vai ter essa importante receita de bilheteira. E se calhar, se olharmos de outra forma, até vai ser bom para o Flamengo baixar um pouco aqui a massa salarial com toda a equipa portuguesa, até porque nós na Bola noticiámos isso ontem e hoje também, que ele não abdicava de trazer os adjuntos com ele, e por isso ele vem para Portugal, vai voltar a Portugal com a equipa técnica da confiança dele, porque ele foi um dos pontos que teve aqui a empatar um pouco mais as conversas, porque ele, como nós dissemos na Bola, ele não abdicava de trabalhar com os dele, e hoje sim, não te consigo dizer a hora certa que foi feito o acordo entre ele e o presidente do Benfica, esse acordo de princípio, mas hoje sim o Benfica disse que ok, perdão, essa vontade dele trazer a equipa técnica estaria salvaguardada, e por isso mesmo ele agora é formalizar tudo o resto, é tratar de tudo aí com Landim e com Marcos Braz,
resolver o assunto aí, e eu acho que ele vai sair de cabeça erguida, porque ele não falhou o que disse aos jogadores. Não há Mundial de Clubes, Libertadores não sabe. E quem é que pode criticá-lo por ele, nesta altura, querer voltar a casa? Acho que depois de tudo o que se tem passado, ninguém tem moral para criticar essa vontade dele de poder, quem sabe, terminar a carreira no seu país. Acredito mesmo, como ouvi agora antes de começar a falar no teu programa, que quem vai ficar a perder, sem dúvida alguma, é o futebol brasileiro, porque ele fez muita coisa boa por aí. Eu acho que isto pode nos ligar muito mais e pode fazer com que todos nós possamos continuar ligados, ou com o Marco Silva, ou com outro treinador qualquer. Eu acho que é importante tirar o que de bom ele levou para aí e o Flamengo continuar um caminho de vitória, porque merece também não ficar desamparado com esta saída do Jorge Jesus aí do Flamengo. Irene, bom, legal a tua explicação, então realmente já está tudo certo aí. Segundo a Irene, hoje tem uma reunião do Marcos Braz, do Landim com o Jorge Jesus. Jorge Jesus então vai comunicar à direção do Flamengo que saiu. Irene, eu concordo com tudo isso. Esse tempo aí eu tenho o prazer de me tornei amigo do Jorge Jesus, e ele sempre fala do Benfica com muito carinho, que mexe com a vida dele, que é o clube dele. Ele nunca negou, ele sempre falou que gostaria de voltar ao Benfica. Lógico, é a casa dele, é o país dele, é onde está a família dele, onde estão os amigos dele, está tudo lá. A única coisa que eu não entendo, Irene, então por que renovou com o Flamengo? Porque quando renovou com o Flamengo, já era sabido que a Libertadores era uma incerteza, a Brasileira era uma incerteza, a Mundial era uma incerteza. É isso que a gente não entende. Por que então renovou com o Flamengo para um mês depois? Fala, Irene. Quando ele renova com o Flamengo, não era certo que não ia haver Mundial de Clubes. Mundial de Clubes sabemos depois. É comunicado depois que não há Mundial de Clubes. Já ele queria renovar. E depois há outra coisa, veja. Ele, quando renova com o Flamengo, o Benfica não o queria para treinador. O Benfica tinha treinador nessa altura. Bruno Lage era treinador do Benfica. Não havia uma proposta para ele vir para o Benfica nessa altura. Por isso, a realidade que aconteceu depois dessa renovação mudou o rumo da história. Porque quando ele renova, o processo da renovação foi difícil, não porque ele tivesse uma proposta para sair, é porque o real desvalorizou, havia questões financeiras difíceis de ultrapassar, porque havia uma proposta que o Flamengo tinha feito depois do Mundial do Qatar. Todos nós nos lembramos que o Landim, inclusive, eu falei com ele no Qatar, e o Rodolfo Landim dizia-me, se ele quiser, assinamos mesmo aqui nesta mesa onde estamos a falar, a renovação do contrato. Ele até brincou isso comigo, e ele não renovou o contrato depois do Mundial. A conversa foi-se prolongando. Em fevereiro isto começou a cair tudo, não é? Apareceu a pandemia, o real começa a desvalorizar. Quanto valia o real em dezembro e quanto vale o real hoje, em relação ao euro? Tudo isto fez com que a negociação se complicasse. A verdade é essa, o Flamengo não conseguia pagar o que ofereceu em dezembro. E ele aceitou ficar pelos mesmos valores e não por um contrato melhor, como o Flamengo tinha proposto após o Mundial de Clubes. E o Benfica, como te disse, tinha treinador. Na altura, o Benfica não fez a proposta ao Jorge. E depois o Jorge tem esta coisa chata na vida dele. É mesmo assim. Ele, enquanto está numa final, ele não quer falar de mais nada. E, portanto, ele sabia do interesse do Benfica, já tinha dito uma vez que não, nestas últimas semanas. Mas só depois da final do Carioca é que a conversa aconteceu. Ontem é que a conversa aconteceu mesmo de, ok, eu quero contratar, o que é necessário para haver aqui um entendimento? Por isso, isto tudo também aconteceu porque o Benfica queria muito que ele viesse para cá, e ele, com o Carioca, se calhar se o Carioca tivesse ficado resolvido no primeiro jogo com o Fluminense, tudo isto já estava tratado há mais tempo, Benja. Mas já foi decidido na quarta-feira. Por isso só ontem é que a coisa pode acontecer. E só hoje é que chegaram a este acordo. Não está tudo fechado, como eu te disse. Perguntas-me quantos anos é que ele vem? Não faço ideia, pode ser 3, 2. É muito cedo. Ele ainda está aí e eu estou aqui em Lisboa. Não sei bem como é que as coisas vão continuar. Vamos ter que esperar mais um tempinho para perceber as negociações finais deste acordo. Bom, então é o seguinte, o pessoal vai te fazer pergunta. Então,
Semana que vem, ô Irene, na próxima sexta-feira, dia 24, Jorge Jesus completa 66 anos. Então ele vai comemorar em Lisboa. Ele já vai estar aí na casa dele, na terra dele, é isso? Ele comemora o aniversário dele aí, então, sexta-feira que vem. Aquilo que eu sei agora, neste momento que estou a falar com vocês, é que nesse dia de aniversário ele pode perfeitamente comer cabeça de garopa, como ele gosta em Portugal, porque já vai estar cá, em Lisboa, nessa sexta-feira que tu disseste que é o dia de aniversário dele. Nem me lembrava, Benja, se não me tivesses dito, nem me lembrava que ele ia fazer anos agora. Dia 24 de julho. Flavinho, quer fazer uma pergunta para a Irene Palma, repórter da Bola TV, super atenciosa com a gente mais uma vez aí, Flavinho? Claro que sim, Irene, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu concordo com você, eu acho que faz todo sentido essa tese de que o Jorge Jesus renovou porque alguns fatos ainda não haviam acontecido, houve fatos novos, sobretudo a saída do técnico do Benfica e a urgência do Benfica para contratar alguém num ano de eleição. Mas a minha pergunta agora, Irene, é exatamente sobre a situação do Benfica nesse momento. O presidente do Benfica envolvido em denúncias, aliás, de uma operação cujo nome é Saco Azul, né? E que pode acabar resultando em alguma punição, alguma sanção ao presidente do Benfica, que luta para se reeleger. Esse cenário de indefinição acabou não, pelo visto, afetando a decisão do Jorge Jesus, né, Irene? Mas esse cenário continua, persiste, é um cenário de muita indefinição em relação ao Benfica? Obrigada pela pergunta. E é um gosto então poder responder dentro daquilo que sei sobre o tema. Sim, esse processo existe, é um processo que, salvo erro, teve início em 2018, que agora teve desenvolvimentos nos últimos dias, mas a verdade é que até se saber no que é que vai dar, ainda vai faltar muito tempo. Ou seja, já foram constituídos arguídos, nós na Bola inclusive temos noticiado isso mesmo, mas agora é esperar que a Justiça siga o seu caminho e que seja concluído como é que este caso, que este caso vai ter, se ele tem implicação ou se ele não tem implicação, se a SAD do Benfica está ou não está implicada e, portanto, os contornos de tudo isto ainda vão demorar muito a ser conhecidos e por isso esse processo não teve nenhuma influência nas negociações, até porque uma coisa são os processos que correm no tribunal e outra coisa é esse desafio desportivo que foi apresentado pelo Benfica a Jorge Jesus e que ele tem uma relação muito próxima com o presidente do Benfica, de anos, eles têm uma relação de amizade muito grande e nós inclusive andámos a falar sobre este tema durante muito tempo, porque este foi um tema que demorou e a verdade é que também neste processo acabou por ser determinante também um empresário que acaba por ser um amigo dos dois, quer de Luís Filipe Vieira, quer de Jorge Jesus. Armindo Costa Aguiar acaba por ser ele, segundo nós apurámos na Bola TV, acaba por ser ele a desbloquear esta situação com o Benfica e com o técnico Jorge Jesus e também irá desbloquear isto com o Flamengo com toda a certeza. Portanto, acho que essa questão que falavas do processo em nada teve implicação nas negociações entre os dois, mas a verdade é que o Benfica tem de negar que haja um acordo fechado, porque também não está fechado, precisamente porque a CMVM, que já suspendeu as ações do Benfica em Bolsa uma vez esta semana, precisamente por causa dessas investigações, perguntou, e agora? É mesmo Jorge Jesus o novo treinador? E o Benfica diz que não é ele o novo treinador, e não é, porque ainda não está fechado. Agora, nós jornalistas podemos falar de outra forma, e a verdade é que é ele que irá ser o próximo treinador, depois de eles formalizarem esse acordo que será alcançado só em Lisboa nos próximos dias, até porque não nos podemos esquecer, Jorge Jesus a esta hora ainda é treinador do Flamengo e só depois de falar com Landim e com Marcos Braz é que ele pode formalizar essa desvinculação do clube que lhe deu tanto a conquistar. O último título foi na passada quarta-feira, esse carioca que faltava no currículo. Ô, mano, faça a sua pergunta para Irene Palma, repórter da Bola TV.
Oi, Irene, tudo bem? Boa tarde para você, obrigado pela participação aqui com a gente no Fox Rádio. Irene, eu tenho 2 perguntas aí que são rápidas, vamos ver se você consegue me ajudar. A primeira, inclusive, é uma informação do jornal que você trabalha, a Bola, de que o Jorge Jesus já teria até enviado uma lista de jogadores que ele pretende contar nessa próxima temporada para a diretoria do Benfica. Eu gostaria de saber se isso procede ou não e quem são esses jogadores. E a segunda pergunta, Irene, refere-se ao fato do comportamento da torcida, porque a primeira passagem do Jorge Jesus pelo Benfica, logo quando ele sai, ele vai para o Sporting. E quando ele vai para o Sporting, ele dá algumas declarações que não caíram muito bem com relação aí ao ambiente interno dentro do Benfica. Inclusive a torcida está muito dividida com relação à contratação dele. Qual que é a relação que a torcida tem hoje aí? É mais para sim ou mais para não? Boa tarde. Obrigada. Vou então tentar responder às suas 2 perguntas. Sim, obviamente nas negociações que já aconteceram entre o Jorge Jesus e o Luís Filipe Vieira, foram falados os nomes de vários jogadores, até porque ele não viria para o Benfica se não tivesse da parte do presidente do Benfica garantias que poderia formar um plantel competitivo para lutar na Liga dos Campeões, porque o Benfica precisa de estar na Liga dos Campeões para também encaixar dinheiro, e por isso ele quer ter bons resultados na Liga dos Campeões e quer também ter bons resultados no campeonato, portanto tem de ter garantias que tem um plantel à imagem daquilo que ele quer pôr o Benfica a jogar. Em termos de nomes concretos não te consigo dizer agora, porque isto aconteceu tudo há muito pouco tempo e ainda estamos numa fase de contactos, também eu estou ainda a contactar fontes para tentarmos nós também na Bola percebermos que nomes são esses que podemos noticiar mais tarde. Para já serão alguns, agora é natural que ele queira trazer alguns jogadores do Brasil, veremos que jogadores do Flamengo é que ele pode ou não trazer para Portugal, até porque é tudo também uma questão de verbas. Não te consigo dar nomes garantidos e por isso era falar aqui de uma forma especulativa. Em relação aos adeptos que perguntas, sim, há uma parte da torcida do Benfica que não lhe perdoa ele ter ido para o Sporting e não lhe perdoa algumas declarações, normal, disso mesmo, o futebol é assim. E, portanto, vai haver uma parte que vai ficar muito contente dele vir e vai haver outra parte que não virá contente por ele que cá está. Mas isto é só até a bola começar a rolar. Se ele conseguir pôr o Benfica a ganhar e conseguir fazer um Benfica competitivo, mesmo aqueles que hoje são contra a vinda dele, como qualquer clube, vão rapidamente também esquecer, mas sim, ele sabe que não é unânime o agrado, a relação à vinda dele, mas como se viu, acho que isso ele vai conseguir ultrapassar esse tema, mas sim, confirma-se que nem todos queriam que ele viesse, é normal. Ô Felipe Facincani, faça a sua pergunta para Irene Palma, repórter da Bola TV. Facincani. Tudo bem, Irene? Uma ótima tarde para você em Portugal por aí, uma satisfação conversar contigo. E a minha pergunta vai do outro lado dessa história. Quem que hoje em Portugal, dos técnicos que são citados, que estão no mercado, Leonardo Jardim, o Marco Silva, enfim, todos esses que têm feito os ótimos trabalhos, aceitariam trabalhar aqui na América do Sul como o Jorge Jesus trabalhou, né? Por que esses caras abririam mão de uma oferta no futebol europeu para trabalhar hoje na América do Sul, se é que eles aceitariam? Quais são os nomes hoje que talvez você olhe no mercado com um pouco mais de carinho e que talvez o Flamengo estivesse monitorando, vamos colocar assim? Obrigada pela tua pergunta, é um gosto voltar a poder falar contigo aqui neste programa. Em relação aos treinadores, eu acho que nem o Leonardo Jardim nem o Marco Silva aceitariam ir para o Brasil ou para qualquer outro país com aquela imagem do ele. Nós estamos à procura de outro igual a Jesus, não há outro igual a ele, e já falámos sobre isso noutras ocasiões, até por causa da ida do Josualdo Ferreira para o Santos. O Leonardo Jardim não quer vir para Portugal porque quer manter-se em projetos europeus, tem outros mercados na Europa que o satisfazem mais, e por isso não sei se a América do Sul nesta altura seria ou não o ideal para ele, não consigo responder sobre isso. Em relação ao Marco, a mesma coisa. Eu acho que tanto o Leonardo como o Marco, se pensarmos bem, são treinadores que querem projetos que lhes agradem e que lhes permitam ser competitivos e que lhes permitam ganhar títulos. E o trabalho que o Jorge fez aí
abriu as portas do Brasil também à Europa. Eu acho que o respeito é geral. Esta questão da pandemia pode complicar aqui um pouco e esta indefinição. Em relação principalmente à Libertadores, todas as pessoas, não vou dizer todas, mas a maioria das pessoas com quem eu falo do Brasil, quer em termos de dirigentes, quer em termos de jornalistas, quer em termos de treinadores, muita gente duvida que a Libertadores aconteça mesmo. Os outros países da América Latina estão numa situação muito complicada e, portanto, esta pandemia, se calhar este ano, vai nos fazer todos ficar aqui um pouco em pausa até que depois consigamos todos retomar. E, portanto, eu não sei até que ponto aqui isso também não pode ser prejudicial. Se é para nós que vamos ter uma final da Liga dos Campeões aqui em Lisboa, sem adeptos, imagina aí na América do Sul, imagina aí no Brasil. Se nós, um país pequenino, não conseguimos controlar isto aqui e vamos ter que fechar a porta para ninguém vir para o estádio ver o jogo, imagina no Maracanã. Como é que podes ter adeptos no Maracanã? Mas já não podes. E, portanto, eu acho que é normal que o próprio Flamengo queira voltar a apostar num treinador português. Marcos Braz tem estado muito atento à qualidade dos treinadores portugueses e, portanto, é normal que ele queira, e o próprio Presidente também, apostar novamente num treinador português, mas eu acho que mais do que treinador português ou treinador estrangeiro, eu acho que é importante para o Flamengo agora, depois de formalizada a saída do Jorge Jesus, definir se quer manter este tipo de aposta ou se quer mudar outro rumo da história. Também estou curiosa para perceber qual é que vai ser o caminho do Flamengo no pós-Jorge Jesus. Não sei bem se eles vão de caras apostar num treinador português ou se vão optar por voltar àquilo que falavam vocês antes de eu entrar aqui no programa, que é aquele estilo tão típico do futebol brasileiro. Eu acho que o nosso desafio também enquanto jornalista é esse agora, é perceber que Flamengo vamos ter depois do Jorge Jesus, e eu espero que seja um Flamengo vitorioso, sem dúvida alguma, porque será bom para o futebol brasileiro ter equipas fortes e um campeonato forte, para ver se todos nós conseguimos esquecer um pouco esta pandemia que nos condiciona a todos. O João de Deus é uma possibilidade, Irene? Não, de todo. O João de Deus é uma possibilidade para ser o primeiro treinador adjunto do Jorge Jesus no Benfica. O João não vai deixar o Jorge, e apesar de eu saber, já quando estive aí no Brasil e neste tempo todo ter falado com muitas pessoas que gostavam que o Jorge assumisse ele a equipa, garanto-vos que não. O João de Deus vai continuar como adjunto do Jorge Jesus, e ele sai do Flamengo com todos os treinadores portugueses que o acompanharam, e todos eles vão com ele para o Benfica. Portanto, o João nunca quis abandonar o Jorge Jesus, isso posso-vos garantir. Ele sempre quis continuar ligado a ele e assumir a equipa do Flamengo sozinho. Nunca foi um objetivo do João, e foi sempre aquilo que o João não queria, porque ele quer continuar a fazer um trabalho numa equipa técnica liderada pelo Jorge Jesus. Ô Irene, pra gente encerrar aí também, que nós não vamos tomar mais seu tempo, está sendo super legal com a gente, mas rapidinho, aproveitando que você tá aí, existe alguma possibilidade do Pedrinho, do negócio do Benfica com o Pedrinho no Corinthians, não dá certo, ou tá tudo certo e o Pedrinho vai jogar no Benfica mesmo? Não te consigo dizer, a esta hora não te consigo confirmar se o negócio está fechado ou não. É muita coisa a acontecer por cá e nem te consigo confirmar se está mesmo fechado ou não. Desculpa não te poder ajudar com essa informação. Ei? Opa! Irene, um super beijo pra você, obrigado de novo aí. Você é uma simpatia, obrigada. Eu gosto pra caramba de você. Um beijão. E aí, então, depois você manda as fotos aí, semana que vem, aniversário do Jorge Jesus, no dia 24, que ele comemora 66 anos. Você manda uma foto dele lá apagando a velhinha pra gente aí. Um beijo, Irene. Obrigada. Bom trabalho pra vocês. Muito sucesso. Vamos falar. Obrigado. Valeu, Irene. Caramba, Pascoal, Sormani, Mano, Pipo, Flavinho. Então tá aí, ó, o Jorge Jesus, já Elvis, né? E depois nós vamos abordar esse tema aí. Ela falou que não tá garantindo o Pedrinho também lá não. Ela falou, não sei te falar, mas depois a gente discute isso. Mas o seguinte, Pascoalito, fala, mano. Diga.
Só uma informação, foi uma informação, acho que, salvo engano, da Gazeta Esportiva. Caso o Benfica desista do negócio, a multa pela desistência da contratação do Pedrinho seria o dobro do que o Benfica pagaria. Então, pelo que foi divulgado, eu vou até buscar a informação aqui, mas salvo engano, uma informação da Gazeta Esportiva de que o Benfica, caso ele desista do negócio, a multa pela desistência do contrato seria de 40 milhões de euros. Isso para mim é uma coisa surpreendente, que eu nunca vi uma multa ser maior do que o valor, né? Eu nunca vi isso, mas como é que se você desiste do negócio você paga o dobro? Se você desistiu você paga lá um valor que é menor do que você teria um cara, mas... Ô Pascoal, vamos lá. Jorge Jesus, então, a Irene confirmou, hoje tem uma reunião do Marcos Braz, o Landim e ele, que ele deve comunicar a sua saída. Então, na terça-feira, provavelmente, eles, na hora de dar o treino ou de não dar, ele vai se despedir do elenco. A Irene também já confirmou que zero a possibilidade do João de Deus, como se especularam falar. Ô, Pascoal, vamos lá, cada um. Escolhe um. Quem você indicaria para ser o substituto de Jorge Jesus no Flamengo? Não, para mim tem uma solução sul-americana. É o Marcelo Gallardo, o treinador do River Plate. Pascoal vai do Marcelo Gallardo do River. Ô, Sormanito, quem você indicaria para o lugar do JJ? Olha, Benja, eu também vou ficar com a escolha do Pascoal, Gallardo. Eu não conheço a fundo o trabalho do Marcos Silva, nem do Bruno Lage. O que eu fiquei sabendo, via Portugal, é que o Benfica parece que tem um ótimo relacionamento aí com os dirigentes do Flamengo. Iria indicar o Bruno Lage. Pega porque é garoto, é bom, vai dar continuidade no trabalho do Jorge. Essa foi uma informação que me veio via Portugal. Eu não conheço o trabalho deles, mas conheço o trabalho do Gallardo. Então, de todos eles, eu pegaria o Sampaoli. Mas acho uma sacanagem tirar o Sampaoli do Atlético Mineiro. Eu não gostaria que isso acontecesse. Entendeu? Porque eu acho que ele vai fazer um trabalho muito bom lá em Minas. E, sabe, a gente tem que ramificar esses trabalhos bons. Aí vai voltar pro Flamengo? O Flamengo. Então, vamos ver se chega a vez do Atlético agora. Mas eu tô nessa linha do Pascoal. Eu contrataria o Gallardo. Pascoal Gallardo, Sormani Gallardo. Ô, mano, quem você indicaria aí? Quem seria o substituto de Jesus? Por mais que o vice-presidente do Atlético tenha dito que a multa custa 3 milhões de euros para tirar o Sampaoli do Atlético, do Galo, eu iria para cima do Sampaoli, Benja. O Sampaoli é um treinador que já está adaptado ao futebol brasileiro, é um técnico que o ano passado, com pouco, ele fez muito, comandando o Santos. Imagina o Sampaoli se ele pega um time aí qualificado como é o Flamengo. Não que o Atlético não seja. O Atlético também está se reforçando, está montando um time aí que vem para brigar aí nos postos de protagonistas do futebol brasileiro. Mas, sinceramente, cara, o Sampaoli é um cara que já está adaptado aqui à realidade do futebol brasileiro. Acredito que o Sampaoli. Tá louco, velho. A gente faz programa em casa, velho. A Rê entrou aqui toda mascarada, tomei um susto, velho. Falei, caraca, de máscara, de tudo. Na hora que achei que era um assalto aqui, ó. Olhei e falei, caraca, meu. A Rê parecia aquela ninja, sabe? Tomei até um susto aí. Ô, Flavinho, quem você sugeriria pro lugar do JJ? São dois pro Gallardo e o mano o Sampaoli. Eu sugeriria o Sampaoli também, pelo fato de ele já estar adaptado ao futebol brasileiro, tá morando no Brasil, porque hoje para você convencer alguém que não mora no Brasil a vir para o Brasil é muito difícil, por questões sanitárias. A gente viu que a Irene falou, o que pode estar tirando, assim, como fator fundamental, que pode estar tirando o Jorge Jesus do Flamengo, é a pandemia, é o estágio em que o Brasil se encontra também, essa indefinição enorme a respeito do que vai acontecer com esse país. Acho que trazer qualquer um da Europa aqui para cá hoje é muito difícil, eu não viria, né?
Eu não viria. Então, o Sampaoli já está aqui, conhece a realidade do país, está empregado aqui e tal. Claro que seria uma baita apunhalada no Atlético Mineiro, mas como escolha, até porque o Galhardo também tá empregado, né, no River Plate. Acho que a escolha melhor seria nesse momento o Jorge Sampaoli, mas olha que coisa, que preço que o Brasil está pagando pela sua negligência, né, Benja? Inclusive no esporte, inclusive no futebol. Mas não vamos esquecer, né, o euro lá em cima, a libra lá em cima, dólar lá em cima também, tem isso também, né? Ou então, olha, tá 2 pro Sampaoli, 2 pro Galhardo. Felipe, e você? Bom, Benja, eu acho que, claro que o Gadiardo para mim seria a minha primeira opção a tentar, né? Porque o momento para tirar o Gadiardo, eu já expliquei que se existe uma possibilidade, esse é o melhor possível dessa trajetória que ele tem no River Plate. O Gadiardo vem de 2 pancadas em 6 meses muito doídas, as perdas da Libertadores e principalmente do Campeonato Argentino da forma que foi, o River na liderança, acabou tomando a invertida do Boca Juniors nas últimas rodadas. Então, assim, se tem um momento de oscilação no trabalho do Gadiardo, é nesse exato momento em que ele tem vivido no River Plate. Então seria um momento suscetível a buscar uma negociação. Mas, se não conseguir o Gadiardo, acho que o Flamengo tem outros 3 nomes que eu acho que seriam interessantes. O primeiro deles, Renato Gaúcho, de tentar realizar esse sonho de ter o Renato como o Flamengo já quis muito tempo, e até essa atual diretoria e o próprio Renato, né? Aí claro que o torcedor do Grêmio vai ficar bravo, pô, Fascicani, como assim? Não, aí eu pensando como dirigente do Flamengo, né? No meu plano B seria o Renato Gaúcho. Outros 2 nomes, aliás 3 nomes, outros 3 que eu acho que também seriam interessantes. Um deles, o Gabriel Renzi, ex-zagueiro da Argentina, que fez um trabalho muito bom no Vélez, e é um cara estudado, um cara que fez toda a escola dele de treinador na Europa, na Espanha, na Inglaterra, e trabalhou muito bem na Argentina. É um cara promissor a ser um grande técnico, Gabriel Renzi, ex-zagueiro da seleção. Outro nome, já veterano, mas que também é um grande cara de um baita de um conceito, José Pekerman, que trabalhou recentemente na seleção colombiana e fez um trabalho de recuperação maravilhoso na seleção colombiana. Argentino da melhor qualidade, inclusive já treinou a Argentina no último, não vou dizer o último grande momento da Argentina, porque o último grande momento foi com o Sabella, que está infelizmente afastado, adoentado. Mas o Pekerman fez uma grande seleção em 2006 da Argentina e recentemente com a própria Colômbia. E o outro nome que viria da Europa, aí é uma negociação um pouco mais difícil, mas eu acho que é um cara também de boas ideias e que está afastado do mercado já há um tempo, Cesare Prandelli, ex-técnico da seleção italiana e que é muito competente também. Olha, Pipo, você foi o único aqui que deu 64 nomes e a produção falou que se você quiser dar mais 64, você pode. Não, é que eu acho que assim, então fica à vontade. Tocar no nome é um risco, mas eu todo mundo falou um, eu falei um. Desculpa. Olha aqui, no Twitter, o Lincoln... Imagina esse cara no restaurante, fala cara. Assim, tem que trazer... Acabou, o garçom sai correndo, mano. Abre a jaula aí, Murilo. O Mano tá falando, Murilo. Deixa eu ver o Mano falar comigo aí. Não, mas imagina, Benja, de vez em quando a gente sai do Fox assim, Rádio, 3h30 da tarde, tá todo mundo com maior fome. Aí se convida o Fascicani, Benjamin, a gente vai jantar, a gente não vai almoçar. Dá licença, velho, o cara é indeciso, mano. Não, todo mundo deu um nome, ele deu 64. Ué, são possibilidades, aqui no Twitter, não é o mercado, aqui não é o mercado, aqui é o programa. Eu falei, quem sugira um nome? No final, só pra ver a votação, você sugeriu quem? Um só. Não. Quem você traria? Opção, como eu abri o comentário, você deve ter prestado atenção, meu primeiro nome seria o Gadiardo, mas se não desse certo com o Gadiardo, seriam essas outras opções a analisar. Pô, eu tinha até esquecido isso que ele tinha falado no Gadiardo, ele falou tanto nome que eu até esqueci do Gadiardo. Então ganhou o Gadiardo 3-2, mas calma que eu vou votar, mas como o meu não é nenhum dos dois, pelo programa vai ganhar o Gadiardo. Aqui no Twitter, o Rodrigo Buch,
Miguel Ángel do Del Valle. Lincos Peixoto, Flamengo tem que chamar Miguel Ángel Ramírez do Del Valle. Benja, tem que trazer Renato Gaúcho. Renato Gaúcho não tem multa com o Grêmio. O Fernando, eu tentaria uma loucura. Bielsa, é louco. O BH Real, eu queria o Sampaoli. O cara falou, mas acho ele marrento. Agora vou eu falar o meu. Fábio Carilli. Eu traria Rogério Ceni. E vou explicar por quê. Vou explicar por quê. Não acredito que o Flamengo vai atrás de um treinador. Não, pode rir, não tem problema. Eu não acredito que o Flamengo vá trazer um outro treinador pagando 4, 5 milhões de euros por ter entre 3 e 4 milhões de euros por temporada. Não acredito. Renovar com o Jorge Jesus era uma história. Ele estava lá, sucesso, idolatrado pela torcida, pela mídia, por todo mundo. Era uma coisa. Inclusive eu soube que o contrato dele estava renovado verbalmente antes da pandemia. Quando veio na pandemia, caiu 1,5 milhão de euros o contrato dele, porque tinha que ser, não dava mais, já não dava, gente, tá um barulho aí, já não dava mais para fazer o contrato de antes da pandemia. Então eu já soube que nessa diferença aí foi 1,5 milhão de euros, ok? Trazer um treinador agora, todos vão ser aposta, gente, por mais que o Gallardo fez sucesso no River, por mais que todos esses nomes que vocês estão falando aí, mas agora é uma aposta. Ninguém sabe o que vai acontecer. E é um ano totalmente atípico. Ninguém sabe o que vai acontecer com o futebol. Ninguém sabe. Não tem receita de bilheteria. É um momento difícil, é um momento complicado, tá certo? Então é uma situação totalmente atípica. Por que eu falo Rogério Ceni? Porque quando você vê o Fortaleza jogar, o estilo que o Rogério Ceni impôs ao Fortaleza é um estilo pegador, é intenso, tá certo? É um cara que tem uma visão de jogar que vocês, pelo que vocês falam sempre, é uma visão interessante. No Cruzeiro ele foi mal. No Cruzeiro todo mundo foi mal, pô. O Cruzeiro tava uma bagunça. Então, por estilo de jogo, pelo formato e pelo aspecto financeiro, eu tentaria Rogério Ceni. Agora, repito, gente, não é informação. Pascoal, o Flamengo não está nadando em dinheiro. Ninguém está nadando em dinheiro, Pascoal. Eu não acredito que vai trazer treinador pagando 3, 4 milhões de euros, não. Até porque... Pô, bacana, você tem uma Ferrari, você quer economizar na gasolina? Até porque... meu amigo, mas você tem uma Ferrari e às vezes teu rendimento caiu, você já não pode conseguir pagar o IPVA, você já não pode conseguir pagar o seguro. Isso aqui não é metáfora, não, é vida real. E tem mais, Pascoal. O mano me cortou, eu ia falar um negócio... Esqueci, mas o que eu tô te falando é o seguinte, eu não acredito que vá pagar 3 milhões. Eu não acredito que vá pagar 3 milhões de euros ou 3 milhões e meio de euros para um treinador nessa situação. Não acredito. Juro. Não acredito. A grana secou, Pascoal. A grana secou para todo mundo. O dinheiro não tem esse artigo hoje é um artigo de luxo, muito embora o Flavinho acha que dinheiro dá em árvore, né? Acha que continua dando aí, como folhas, isso não é verdade. Dinheiro não dá em árvores e não fica dando sopa, né? Se você tem que correr e se segurar bastante nessa hora, a hora de dificuldade. Benja, o Flamengo, nenhum clube brasileiro está nadando em dinheiro. Ponto. Muitos clubes europeus estão fazendo empréstimos bancários para conseguir superar
esse momento de pandemia. É outra realidade. Também é uma realidade que está sendo vivida. Muitos clubes europeus pediram para os jogadores redução de salário e agora estão com a volta do futebol, não nesse final de temporada, retomada para o início de uma nova temporada em setembro, acertando o que ficou pendente com esses jogadores. Então isso precisa ser revisto. Eu não acho que o Marcelo Gallardo vai custar 4 milhões de euros por ano. Não acho que vai custar. Não imagino que esse seja o valor final da contratação do Marcelo Gallardo. O Miguel Ángel, como disseram aí os torcedores do Flamengo, também não acho que vai gastar 4 milhões de euros para contratar esse treinador. É um treinador jovem que tem feito um trabalho, é espanhol, tem feito um trabalho bom na América do Sul, já passou por outras equipes e de repente pode ser uma opção. Não sei se essa será a opção do Flamengo. O estilo de jogo é legal, ele joga para frente, imagina um jogo mais ofensivo, de repente pode ser uma opção. Agora, não será de 4 milhões de euros. Claro que o futuro treinador do Flamengo não será de 4 milhões de euros. E a sua ideia do Rogério Ceni, eu não acho uma ideia que não seja factível. Eu acho uma ideia factível. E o projeto de jogo do Rogério Ceni, você vê a toda hora, o goleiro joga como líbero, a zaga joga bem junta do meio campo, claro que fica um espaço nas costas dos laterais, mais ou menos como acontecia com o Flamengo do Jorge Jesus, mas essa compactação existe. Claro que com peças com mais qualidade técnica que tem o Flamengo em relação ao Fortaleza, o Fortaleza é legal. O time do Fortaleza é bom, mas o time do Flamengo é melhor do que o Fortaleza. Se for o Rogério Ceni, como você está falando, acho a ideia legal. Não, só um minuto. O que eu estou falando, não. Eu não estou dando informação nenhuma. A gente está fazendo aqui uma a ideia que você está dando, a ideia. Quem sugeriria? E eu lembrei que eu ia falar, Pascoal, quando eu entrevistei o Rafinha semana passada no Aqui com o Benja e perguntei do Jorge Jesus, o Rafinha na entrevista falou o seguinte: pô, o cara é demais, pô, o cara é sensacional, mas temos um elenco que é bom pra caramba. Acredito que se vier um outro treinador, o time vai continuar jogando bola. Isso tá lá. Ô Benja. Aqui, ó, eu fui buscar aqui, ô Sormani, buscar aqui uma entrevista agora, de abril de 2020. Por sinal, não sabia nem que ele era diretor do River. Que é um cara que eu vi jogar, que eu era fã. Pra mim, o maior jogador uruguaio que eu vi foi o Francescoli. Lembra do Francescoli, Sormani? O príncipe. O Francescoli jogou uma barbaridade. O Francescoli disse sobre a saída do Gallardo, né? E ele foi perguntado lá sobre o Gallardo, né? Porque o Francescoli é ídolo do River Plate. Ele falou: olha, não penso muito na saída do Gallardo, pois ele tem contrato até o fim de 2021 e tenho certeza que irá cumprir a risca, né? Custa Isso ele disse para a Rádio Esporte 890 do Uruguai. Não entendi. O salário do Gallardo anual é 2 milhões e 800 mil euros, cerca de 1,5 milhão de reais por mês. Gente, eu não acredito. E ele não vai sair de um River Plate para ganhar a mesma coisa que ele ganha lá. Fala, Sormani. Claro. É o seguinte, eu tinha mencionado há pouco que o Benfica iria sugerir o Bruno Lage ao Flamengo, e agora a informação que eu obtive foi o seguinte: eu perguntei para uma pessoa lá em Portugal, o Bruno Lage é um treinador caro? Ela respondeu: não. Muito provavelmente a metade do que o Jorge Jesus ganhava no Flamengo. E outra coisa, o Benfica tem que ainda pagar uma parte do salário do Bruno Lage. Então, para se livrar desse compromisso, talvez o Benfica desse um dinheiro para o Flamengo, ajudasse a pagar alguma coisa para o Bruno Lage, para que o Flamengo pegasse o treinador. Que aí o Benfica se livra desse salário, entendeu? Porque o contrato dele parece que tinha mais 2 temporadas. Então é um valor considerável. Então o que essa pessoa me diz é exatamente isso: que o Benfica vai sugerir ao Flamengo o Bruno Lage, pagando até uma parte ou de luvas ou de o primeiro ano de salário, para tornar viável a vinda do Bruno Lage para o Flamengo, e aí o Benfica se livraria desse problema.
Pô, mas Você não deu certo os caras no acham que o Benfica, Flamengo como é que ele vai dirigir o Flamengo? O Benfica... Quer dizer, o Benfica pega um treinador que ganhou tudo e quer mandar pro Flamengo um treinador que deixou o título escapar, que teve muro pichado, que jogou o título pro limbo, que não ganha de ninguém. Eu não acredito nisso, não. Mas o Flavinho tinha me chamado, Flavinho fala e o Mano fala. Eu não acredito, não. Não, eu vou querer mudar meu voto. Eu acho que teve uma sugestão aí. Ele ganha. Tem a informação que me chegou aqui agora. Metade do que ganha. Mas eu não acho que eu também. Eu também não acho que o Flamengo vai sequer querer ouvir. Não acho que o Flamengo sequer vai querer ouvir sugestão do Benfica. Se tem um clube com quem o Flamengo deve estar irritado nesse momento é o Benfica, né? Porque está tirando o Jorge Jesus daqui do Brasil e tudo mais. Então eu não acho que vai haver esse tipo de conversa, negociação, enfim. E repito, eu acho difícil um europeu vir para o Brasil. Eu queria mudar meu voto pelo seguinte: teve um rapaz que sugeriu aí pelo Twitter o Renato Gaúcho, que não tem multa com o Grêmio. Eu acho que o Flamengo, hoje, a direção do Flamengo, ela é muito influenciada também, Benja, isso vem de um ano para cá, um ano e meio para cá, por rede social, pelo tal do engajamento. Quer dizer, vai haver uma gritaria hoje, vai ter nas redes sociais, assim que for confirmada a saída do Jorge Jesus, e vai haver um monte de, uma enxurrada de sugestões vai ser possível medir a temperatura daquilo que o torcedor do Flamengo, esse engajado em rede social, quer para o lugar do Jorge Jesus. Eu não acho que o torcedor do Flamengo vai aceitar qualquer nome, não. E não acho que Rogério Ceni, a ideia do Rogério Ceni, do ponto de vista técnico e de futebol, futebolisticamente falando, é muito boa, mas eu não acho que o torcedor do Flamengo vai gostar muito dessa ideia, não, sinceramente. Essa coisa de ser paulista, de uma relação muito, muito forte com o São Paulo, que é um clube que está ali junto com o Flamengo, nem na mesma estante e tudo mais, não sei não, cara. Eu acho agora que Renato Gaúcho, pela história que ele tem com o Flamengo, pelo fato de adorar o Rio de Janeiro, se não tiver multa mesmo com o Grêmio, aí vai ser uma coisa meio que ver se o Renato não vai ficar muito mal com a torcida do Grêmio. Acho que vai, né? Ele vai ter de pesar isso, né? Porque ele que é o maior ídolo da história do Grêmio, tem estátua pra ele lá e tal. Mas eu acho que imaginar uma carga do Flamengo pra cima do Renato Gaúcho não tá fora de cogitação, não. Fala, mano. Ô Benja, agora modéstia à parte, eu vou dar um show no ar e vou provar o porquê a minha opinião é melhor que a de vocês. Vamos lá. Pega um papel e caneta todo mundo aí. Vamos lá. Ridículo. Renato Gaúcho. Pera aí um pouquinho. Extremamente rejeitado pela torcida do Flamengo. Toma nota aí, Flavinho. Olha lá o livro do Flavinho. Vamos lá. Por eliminação aqui, vamos lá. Renato Gaúcho, hoje é um cara que ele gera rejeição na torcida do Flamengo. Se vocês fizerem uma pesquisa aí, vocês vão ver. Inclusive o Renato Gaúcho, naqueles confrontos que aconteceram... Rejeição é com J ou é com G? Ele deu uma desdenhada no Flamengo e depois quebrou a cara. Vai te catar. O negócio é o seguinte, então, ó, o Renato Gaúcho, na minha avaliação... Descartado por todas as polêmicas, declarações que ele deu, aí, enfim. Hoje a rejeição do Renato é muito grande. Miguel Ángel Ramírez é um técnico inexperiente perante um clube grande. Tá certo? Ele pode ter dirigido o Del Valle, ter tido sucesso, concordo plenamente. Mas eu acho que o Miguel Ángel Ramírez, assim como o Rogério Ceni, Benjamin, eles não têm um histórico de bons trabalhos num grande clube. O Rogério, Benja, como você disse aí, é um técnico promissor? Sim, é. Só que o Rogério Ceni, Benja, é uma situação na qual eu acho que ele pode correr um certo risco diante de um elenco tão recheado de estrelas como ele correu lá no Cruzeiro. É um cara que pode chegar lá, talvez não ganhar o grupo na ideia dele, na mentalidade dele, eu acho que pode... Pera aí, gente. Eu acho que o Rogério Ceni ele pode talvez aí meter o pé pelas mãos. Eu acho que isso pode prejudicar muito o trabalho dele. Então talvez o Rogério Ceni, até pelo comportamento que ele tem, porque uma coisa é o Rogério Ceni chegar gritando no vestiário do Fortaleza, Benjamin, não tem ninguém maior que o Rogério Ceni lá dentro. Agora se ele chegar gritando no vestiário do Flamengo, pode ser que Gabigol, Bruno Henrique, Rafinha, Felipe Luiz não levem da melhor maneira. Então eu descartaria o nome do Rogério Ceni, assim como o Miguel Ángel Ramírez também. Com relação ao Galhardo, cara, na boa,
o Facincani citou o salário dele aí. O cara ganha aí, sei lá, 3 milhões de euros por temporada. Ele não viria pro Flamengo pra ganhar isso. Tá na cara que ele ia pedir um aumento. Então, Benja, na boa, o Sampaoli hoje é o cara mais viável. Por mais que ele custe caro também, mas é um cara que está adaptado ao futebol brasileiro. É um cara que já está adaptado ao nosso país. É um cara que fez um bom trabalho no Santos com pouco ano passado. Então, querendo ou não, você diz, mas é caro, a diretoria do Flamengo não tem dinheiro, o pessoal está repensando algumas situações. Benja, o Flamengo investiu muito para chegar até aqui. Até onde chegou. Então agora é a hora do all-in, Benjamin. Porque tirando as principais receitas dos clubes, que são dinheiro de televisão, depois patrocínio de camisa, a terceira renda, Benjamin, que pode virar talvez a segunda ou a primeira, são os títulos, cara. A Copa do Brasil paga 50 milhões. A Copa Libertadores da América também paga bem. O Campeonato Brasileiro também paga bem. O Flamengo, pelo elenco que ele tem, ele é protagonista em tudo, Benjamin. Vai colocar hoje um técnico aí que seja uma incógnita para talvez fazer o trabalho que o Abel fez, colocar tudo a perder. O Flamengo tem que investir pesado na contratação de um treinador. Ele não para mais, ô Benja. Aula grátis pra vocês. O Flamengo... Não, mas o Mano falou que o Flamengo... O Mano falou que o Sampaoli, você não viu o nome do Sampaoli? Investiu pesado. Mano, o Flamengo, você falou que o Flamengo investiu pesado. Investiu, cara. Mas veio uma pandemia no meio do caminho, meu. As coisas mudaram de figura. Gente. Dinheiro não está brotando em árvore. Hoje, para você fazer um contrato aí de 3 milhões e meio de euros com um treinador, precisa ter muito, vamos usar um termo, precisa ter muito bala na agulha, cara. É uma era de incerteza, é uma era de dúvida, é uma era das pessoas, das empresas, dos clubes manterem o pé no chão. Eu tô dando uma visão diferente, cara. Uma coisa é tá no mundo normal, tal, troca um, traz outro, ganha 5, traz outro, ganha 6, traz ganhando 5. Aqui é diferente, hein, gente? O euro hoje tá mais de 6, cara. O euro tá mais de 6. É a mesma coisa lá, eu vi uma entrevista lá do Marcos Braz, lá, não me lembro se foi pro Record ou se foi pra Bola. Pô, mas e Bruno Henrique, Gerson? Ele falou, assina o cheque. Pronto. Ou seja, o que ele deixou bem claro? Olha, tem uma multa, o Flamengo não quer vender. Os caras querem comprar, o cara quer ir. Tchau, velho, vai fazer o quê? Não tem como segurar. Gente do céu, pô, as pessoas precisam ter ciência, Pascoal, que nós estamos vivendo um momento totalmente diferente. Não é possível que as pessoas achem que o mundo está igual. Pelo amor de Deus, nós acabamos de ver quarta-feira um Fla-Flu sem torcida no estádio, cara. Nós vamos ter quarta-feira que vem o Corinthians e Palmeiras sem torcida no estádio. Pô, não é possível, cara. E o torcedor tem que entender isso também. É a mesma coisa quando eu vejo o torcedor do Palmeiras xingar lá o Gagliotti. Perdeu o Dudu, traz o Hulk. Como traz o Hulk, cara? O cara tá sentado lá, o cara tá vendo as receitas despencarem. Como é que traz o cara lá, Pascoal? Aí o cara vem, não joga, aí vira um buraco lá de 30 milhões de euros, aí vem os conselheiros lá, não, reprova a conta, presidente responsável. Porque quando tá ganhando, Pascoal, tudo é lindo e maravilhoso, Pascoal. O futebol tem isso. As vitórias é o paraíso. O Cruzeiro estava ganhando tudo, era lindo e maravilhoso. Começou a perder, Pascoal, olha o que virou. Não, isso você tem toda a razão. E outra coisa, né? Quando tem ano eleitoral, piora muito. Aí vira aquela bagunça, aí é aquela pressão, aí todo mundo se acha no direito de gritar, todo mundo se acha no direito de reclamar, porque aparece um monte de candidato, aparece um monte de gente que também não é candidato, mas está ao lado de algum candidato e também quer alguma coisa em termos de eleição. De repente ele não vai ser eleito, mas ele pode ser colocado, de repente aí numa atividade, numa diretoria, e por que não? Então todo mundo grita aí nessa hora. Agora, com todo respeito, a viabilidade para a vinda do Sampaoli para o Flamengo
Eu acho que não concordo com você, com todo respeito, eu não concordo. Primeiro que o Flamengo tem que pagar uma multa, que não é baixa, para tirá-lo do Atlético Mineiro. Se o problema é dinheiro, como é que o Flamengo vai pagar essa multa para ter o Sampaoli como treinador? Não vejo essa possibilidade, não vejo. Vai ter que buscar alguém no mercado. E outra coisa, a torcida do Flamengo, pelo que eu noto, ela não vai se contentar com um nome razoável. Não vai. Depois de Jorge Jesus, como é que vai fazer? O Jorge Jesus ganhou 5 títulos em 1 ano e 1 mês. Quem é que consegue refazer todo esse trabalho? Quem é que consegue... Pode completar até, Sormani, por favor. Não, desculpa, Pascoal, desculpa mesmo. Eu disse o seguinte, no fundo, eu concordo também com você. Segue sua explicação aí, o seu ponto de vista, por favor, desculpa. Não, porque o torcedor do Flamengo se vê com 5 conquistas importantes. 5 conquistas importantes, 1 ano e 1 mês de trabalho do treinador, com tantas conquistas, quem é que vem? A Irene acabou de nos dizer o seguinte: qual é o treinador português que vai querer ir para o Brasil, primeiro momento, né? Segundo momento, quem é que vai querer dirigir o Flamengo depois do Jorge Jesus e tudo que ele fez? Ele vai ser cobrado por isso. Quem é que queria ser goleiro do São Paulo depois do Rogério Ceni? Quem é que foi ser o único goleiro que conseguiu dar um tom diferente depois da saída do Marcos? Foi o Fernando Praz do Palmeiras, com a conquista da Copa do Brasil e ele batendo o último pênalti. Então é difícil você repor craques. E o Jorge Jesus é um craque no futebol brasileiro. Ele conseguiu mostrar com a sua característica de jogo, primeiro, com o estilo de marcação europeu, mas com a fluência no futebol brasileiro quando tem a posse de bola. Quem é que vai fazer tudo isso no time do Flamengo? Concordo com o Rafinha, o time realmente é muito bom, mas o time sem alguém para orientar não vai a lugar nenhum. Precisa ter um cara, e um cara de primeiro nível para dirigir o time do Flamengo. É o que eu penso. Fala, Sormani. Não, eu concordo com o Pascoal nesse ponto, Benja. Imagina, o Flamengo perde o Jorge Jesus e vai trazer quem? O Zé das Couve? Não pode. É o Flamengo. Ah, não tem dinheiro. Cara, eles têm que pensar, economize em outro lado. Ali não dá para economizar. Porque o Flamengo agora, depois do que aconteceu com o Jorge Jesus, ele não pode deixar a peteca cair. Desculpa aí o clichê, mal usado inclusive. Ele tem que contratar um cara bom. Imagina se ele contrata qualquer técnico. O time começa a perder, os caras, vai ser só cacete na diretoria. Perdeu o Jorge Jesus e trouxe esse cara. Por que não contrataram alguém bom? Não adianta. A economia tem que vir de outro lugar. Eu concordo com você, Benja. Situação difícil, a pandemia ferrou com muita coisa aqui do ponto de vista econômico no país, mas não dá para você fazer economia e agora? A economia tem que se dar no outro lado. Por exemplo, o Benfica quer levar o Gerson e o Bruno Henrique. Legal, a gente vende, pega uma grana, contrata um cara ali, mas o técnico, com esse dinheiro que vai sobrar, você investe no treinador. Não pode, o Flamengo tá no status, no estádio, no nível, que ele não pode cair. Ele tem que tentar se manter lá. O Flamengo é o grande time do Brasil hoje. Para ele continuar sendo esse time competitivo, a ser batido, ele tem que ter um técnico à altura dele. Desculpa, o Rogério Ceni não dá. Não dá. Desculpa, não dá. Eu até acho que ele não aceitaria. Imagina se ele vem pro Flamengo e fracassa. Ele carimba a carreira dele como treinador de time médio e pequeno. Tem uma coisa. Não pode. Ele tem que ficar mais um tempinho lá, tentar voltar devagarzinho. O Flamengo é muito pro Rogério Ceni nesse momento. Muito. Que aquilo que o Mano falou, eu concordo. Uma coisa é chegar no vestiário do Fortaleza e falar. A outra coisa é você entrar no vestiário do Flamengo. Ele foi engolido no vestiário do Cruzeiro. Foi engolido. E depois os jogadores do Flamengo terem trabalhado com o Jorge Jesus, tem que chegar um cara do nível dele, para os jogadores comprarem a ideia. Então, para encerrar da minha parte, o Flamengo tem que economizar. Claro, não tem torcida, tá tudo muito complicado, mas não pode ser com o treinador. Mas não dá para comparar o Cruzeiro com o Flamengo. O Rogério Ceni chegou num Cruzeiro destroçado, rachado, quebrado, no meio de uma guerra,
né? E prova disso que nenhum treinador deu certo. Depois veio também todo mundo que veio se deu mal e o Cruzeiro acabou rebaixado, né? O Rogério Ceni chegar no vestiário, gente do céu, é o Rogério Ceni. Não tá chegando qualquer cara não, tá chegando o maior ídolo da história do São Paulo. Cara campeão de Libertadores, cara campeão mundial, o cara com um currículo aí que poucos têm. Vai demorar 200 anos para aparecer um cara no São Paulo com os números maiores que o Rogério Ceni. E não é qualquer time não, é o São Paulo. Segundo, o Fortaleza em 1 ano e meio, não tô comparando o Fortaleza com o Flamengo, mas em 1 ano e meio, ele se tornou o maior ídolo da história do Fortaleza também. E por que eu falei Rogério Ceni? Porque eu acho que o estilo de jogo que o Rogério Ceni impõe lá no Fortaleza, é um estilo de jogo parecido com o que o Jorge Jesus joga no Flamengo. É intenso. Se você perguntar para os jogadores lá que treinam com o Rogério Ceni, os caras vão dizer para você a mesma coisa que os jogadores do Flamengo falam, que treinam com o Jorge Jesus. O treino do Rogério Ceni é brincadeira. Ele exige, ele cobra, ele faz isso e tal. Eu só não acho. Agora, a hora da economia, Sormani, é a hora da economia, cara. É a hora de rever números, é a hora de fazer contas, cara. É complicado, você precisa ter coragem de assinar um cheque aí de 15, 20 milhões sem saber o que vem pela frente. E outra, o Rogério Ceni, se chegar no Flamengo formal, ele tá ferrado. Qualquer treinador que assumiu o Flamengo agora, se o Renato Gaúcho assumir o Flamengo e não ganhar tudo que ele ganhou, ele tá ferrado. A pior coisa que tem é você substituir alguém não é isso que eu falei. Que se tornou o máximo, incontestável. O Renato Gaúcho tem uma carreira consolidada. O Rogério não tem. Até hoje ninguém consegue substituir o Rogério Ceni no gol do São Paulo. Por quê? Quando o Zico parou de jogar, aí para pegar a camisa 10 do Flamengo. Então qualquer que seja o treinador do Flamengo, o cara tá ferrado. Se ele perder um título, se ele perder 2 partidas no Maracanã, ele já vai ser cobrado. Porque o Jorge Jesus não perdeu nenhuma até hoje. Eu acho que é impossível qualquer treinador que chegue agora se equivaler ao Jorge Jesus. Não tem como. Benja, o que eu falei do Rogério Ceni é o seguinte: o Rogério Ceni está tentando se consolidar como treinador. Ele foi treinador do São Paulo, foi demitido. Aí ele foi pro Fortaleza, fez um ótimo trabalho, pediu pro Cruzeiro, foi demitido, foi engolido no vestiário. Concordo com você, vários problemas de vestiário dividido, mas ele não deu certo, não conseguiu unir, nem com o carisma dele, nem por ser o Rogério Ceni ele conseguiu unir o grupo, voltou pro Fortaleza. Ele está tentando se consolidar. Se o Renato Gaúcho chegar no Flamengo e não for bem, não tem problema, ele já tem uma carreira de técnico consolidada. O Rogério não tem. Essa é a diferença. E a questão de você fazer a economia, ok, nós todos estamos passando por isso nesse momento e estamos fazendo economia, mas tem coisa que você olha e fala assim: aqui não dá para economizar, aqui não dá para economizar. Você vai pegar plano de saúde, é caro. Lamentavelmente nesse país a gente tem que ter um plano de saúde. Cortei isso, cortei aquilo, cortei aquele lá, plano de saúde. Eu não vou cortar, não posso. É a mesma coisa o Flamengo com o técnico. Vou cortar aqui, vou cortar ali. Técnico, aqui eu não posso cortar. Porque se eu cortar o técnico bom e trazer um michuruca, eu corro o risco de não ganhar nada. E se eu não ganhar nada, não tem dinheiro de premiação de patrocinador, não tem dinheiro de premiação da Copa do Brasil, não tem dinheiro de premiação da Libertadores, não tem dinheiro de premiação na televisão. Então você não pode economizar ali. Não pode. O Flamengo tem que manter o nível e entrar de sola e contratar um grande treinador nesse momento. Mas eu não falei para contratar um treinador michuruca. E quando eu cito o Rogério Ceni, eu não considero o Rogério michuruca. Eu acho que o Rogério é um baita de um treinador. Eu não vou julgar o Rogério Ceni pelo Cruzeiro. Eu não vou. Então, agora também é o seguinte: precisa trazer um cara consolidado. Gente, quando o Flamengo trouxe Jorge Jesus, todo mundo desceu o pau. Jorge Jesus, tava lá no mundo árabe, que invenção do Flamengo. Eu não falei nada. Agora, eu acabei de dar um monte de opção. Agora nós estamos me zoando. Agora nós estamos falando do Jorge Jesus, que na minha opinião que se tornou o maior treinador da história do Flamengo. Mas quando chegou, eu não vi ninguém falar: boa, mandou bem, olha só,
Agora depois, aí começa a jogar, a ganhar. Quando perdeu pro Bahia, escalou o Rafinha de ponta, professor Pardal. Então, eu discordo. Bahia não, foi lá na Libertadores. Não, tô dizendo, o Bahia também o 3-0 não, lá perdeu pro Bahia no Brasileiro, sim. 3-0, perdeu. Não, do Rafinha improvisado foi no jogo contra o Emelec. Equador, isso, perfeito. O Bahia foi a estreia do Felipe Luiz. O que eu tô dizendo é o seguinte, dos 5 nomes que eu... Aí agora, tô falando um pouco sério mesmo. Dos 5 nomes que eu dei, 3 estão disponíveis. E ainda, se precisar, assim, tem muitos bons nomes e acessíveis do mercado para que o Flamengo hoje consiga ter uma boa solução. De que até não são tão conhecidos aqui no Brasil, mas para quem acompanha futebol internacional, são caras que fizeram bons trabalhos recentes. O Antônio Mohamed esteve recentemente no Mundial, do Monterrey, um bom técnico argentino também. O Diego Alonso, uruguaio, bom técnico também, tá lá em Miami agora no time do David Beckham, ganhando uma grana do caramba, mas ele trabalhou no Monterrey, trabalhou no Pachuca, que foi bicampeão da Liga dos Campeões da CONCACAF. Então assim, tem peças sul-americanas que são muito competentes e estudadas na Europa que podem trazer uma mesma linha de raciocínio para o Jorge Jesus do Flamengo e que não são tão caras em relação a outros nomes mais estrelados, entendeu? Eu acho que assim, um grande problema que eu tenho sentido recentemente é que infelizmente são raríssimos técnicos aqui na América do Sul e principalmente brasileiros que têm tido respeito por parte dos grupos onde trabalham. Raríssimos. E isso é muito triste. Parece que jogador brasileiro só tem dado muito valor para quem tem vindo de fora com uma outra cultura, porque ele sabe que o cara tem um pensamento mais radical ou um pensamento em que ou ele respeita o cara ou ele tá fora. Esse pensamento paternalismo que em alguns momentos, e paternalista, que em alguns momentos o técnico brasileiro tem, parece que isso em alguns clubes tem sido, muito mal gerido na gestão técnica e principalmente com o elenco. Eu tenho muita preocupação em relação a isso ao técnico brasileiro, do que tem acontecido recentemente. Grandes técnicos têm passado por grandes clubes e pouquíssimos jogadores têm valorizado o trabalho ou o aprendizado que esses caras possam trazer. Então, por isso que eu acho que, infelizmente, a tendência é, de novo, de um futebol estrangeiro trazer mais coisas aqui para o Brasil. A gente viu o Filipão recentemente trabalhar no Palmeiras e, com o Campeonato Brasileiro que ele conquistou, mas assim, com um grupo que pouco abraçou a ideia dele. A gente teve recentemente Mano Menezes no Cruzeiro também, depois o grupo quase que não abraçou mais a ideia dele. O Renato é um fato raro, que o time do Grêmio abraça a ideia dele, mas tantos outros nomes. O Luxemburgo bateu cabeça, ficou até 2 anos fora do mercado, até agora acertar com o Palmeiras, para o grupo abraçar a ideia dele, e ainda assim está com um pouco mais de dificuldade. Então eu vejo isso. Eu acho que infelizmente o jogador brasileiro não tem mais respeitado as ideias dos técnicos brasileiros. Não sei se é falta de cultura, se é falta de respeito, se é falta de educação, não sei porquê, mas eu tenho sentido isso, que o jogador brasileiro só tem olhado mais assim a pico para o técnico europeu. Mas só um minuto, nós estamos baseando em 2 caras, pô. Nos últimos anos, todos os treinadores gringos que passaram por aqui, nenhum deu certo. Nós estamos baseando agora no Jorge Jesus, que deu certo no Flamengo, e o Sampaoli, que fez o Santos jogar no passado. O Gesualdo aí, todo mundo desce o pau. Trouxe o português lá pro Avaí e foi embora. Palmeiras trouxe o Gareca, foi embora. O Atlético... Diniz, você foi um que quando trouxe o Jorge Jesus... Quando trouxe o Jorge Jesus, a frase sua foi qual? Quando o Flamengo trouxe Jorge Jesus, o que você disse no dia? Você lembra? Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado para não trazer um cara que venha só com uma grife. Só isso, foi essa a minha frase. Não foi essa frase não, Pipo. Foi essa a minha frase. Foi essa a minha frase. Não foi não. Não. Foi essa a minha frase. Não foi. Não foi. Se você quiser, eu pego o vídeo e mando pra você por WhatsApp. E aí você vê no WhatsApp que não foi essa frase, não. Foi essa a minha frase. Foi essa, mano? Você tem certeza? Foi essa a minha frase. Foi essa a minha frase. Eu vou te mandar por WhatsApp. Foi essa a minha frase. Eu tô muito tranquilo em relação à análise que eu fiz do Jorge Jesus. Muito tranquilo. Muito tranquilo. Em nenhum momento eu disse que ele era fraco, que ele era ruim, que ele não era isso, tá? E eu tô muito tranquilo em relação a isso. Muito mesmo.
Tô bem seguro em relação à minha análise. Foi feita quando ele estava deixando o Al-Hilal, 6 meses fora, sendo oferecido aqui pro Brasil. Eu lembro muito bem da análise. Só que ele conseguiu pegar o trampolim e muita gente... Eu não terminava. Então tá bom, mano. Fala aí. Depois você dá chilique quando as pessoas te interrompem. Não, eu acho que essa frase tem que estar no ar, porque esse papinho de WhatsApp aí não interessa ao telespectador. Eu acho que poderiam recapitular o que você disse ou não disse e colocar no ar. Porque agora papinho de WhatsApp, isso aí não interessa pro telespectador. Tem papinho de WhatsApp, tem a ideia e como você faz uma análise naquele momento, né? E não você pensar uma frase e você colocar ela num contexto que talvez não seja a mesma. E o contexto que eu estava dando era justamente esse. O Flamengo estava trazendo um técnico que naquele momento na Europa não estava valorizado, nem na Europa. Ele estava vindo da Ásia para a América do Sul, tinha sido oferecido para 2 clubes daqui. Eu falei, olha, cuidado, porque às vezes pode trazer uma grife, um cara que não está no momento legal e não fazer um trabalho bom. Só que diferente de outros técnicos, que quando estão no viés de baixa, pegam um trampolim, aliás, acabam se afundando nesse viés de baixa, ele pegou um trampolim e subiu, e com muita competência, e subiu e fez um grande trabalho, e hoje sai como referencial de novo, com a carreira dele reerguida para o futebol europeu, porque não estava assim. Caso contrário, ele teria permanecido na Europa, ou então, quando ele deixou o esporte, ele teria ido para um outro lugar, não teria buscado o mercado asiático ou outras coisas. Porque essa história de que, no livro dele tá que ele rejeitou propostas de Milan, de não sei o quê, pra mim, balela. Pra mim, balela. Ninguém rejeita uma proposta de um grande clube europeu. Desculpa, ainda mais no nível do Jorge Jesus. Desculpa, isso pra mim não cola. Isso pra mim é um endeusamento, sabe? É um toque de que, eu sou o mártir agora do faz tudo, e pra mim não faz o menor sentido. Entendeu? Agora sim, ele teve a competência de, no viés de baixa dele, dar um salto e levantar. Só isso. Então, a tua frase no dia foi o seguinte: para a Europa, o Jorge Jesus está num nível decadente, sim. Estava naquele momento. Tanto sim, senhor. Que não. Então, pera, então não foi só, já tem o termo, está num nível decadente. Então, quando você fala que um clube está trazendo um treinador que está num nível decadente, é porque você está criticando a contratação do cara. Então, a sua frase foi essa: para a Europa, Jorge Jesus está num nível decadente. Sim, tanto é que na Europa ele não foi sequer cotado em nenhum outro clube. Tanto é que ele saiu da Europa para trabalhar no futebol da Arábia e sequer foi cogitado para voltar para a Europa. Os empresários dele o colocaram aqui no Brasil, tanto é que ofereceram para o Vasco, para o Atlético, para o Flamengo, está precisando de um técnico que comprou a ideia. Então você fala que ele está num nível decadente. Sim, ele está então, um cara que está no nível decadente é uma crítica. Não, então você criticou. Sim, então você criticou a contratação. Eu estava criticando o momento. Sim, não estou falando que você não analisou o momento. Então, é isso que eu tô falando, só que ele pegou. Então você criticou a contratação. Tem caras que estão na decadência e se afundam. Sim, simples. Sim. Então, eu não estou discutindo o trampolim. Então, no dia, você desceu o pau na contratação de Jorge Jesus. Isso não é crime assumir. Fala, eu desci o pau. Não, descer o pau é falar que o cara é um lixo, falar que o cara é uma porcaria que não serve. Falar, esse cara está indo numa decadência. Não, lixo não. Não, pra mim descer o pau é uma coisa. Ô, Pascoal, você me desculpa, Pascoal. Descer o pau é outra coisa, Benja. Pascoal. Descer o pau é outra coisa. Isso aí Pascoal, não. se eu falar, está trazendo... Pascoal, se eu falar... Você me desculpa. Pascoal, se eu falar hoje... Olha, Pascoal, se eu falar hoje, o Flamengo está trazendo um treinador, pra mim, decadente. Está num nível decadente. Isso não é uma crítica? Isso é o quê? É uma crítica. Essa é uma crítica. É uma crítica. Não. Desculpa, Facincani. Ele saiu. É uma análise, gente. É uma análise. Eu falei que ele é um. Sim, mas eu não estou criticando. Ô, Flavinho. Ô, Flavinho, eu não estou criticando a análise, Flavinho. Flavinho, eu não estou criticando a análise. Eu não estou criticando a análise. Eu estou acabando de falar. Mas não pode trazer qualquer um, porque treinador europeu... Eu só falei o seguinte, mas quando o Flamengo trouxe um treinador europeu, falei assim, cara, você desceu o pau. Não desci o pau. Lógico que pode criticar. Quando o Flamengo trouxe... Peraí, Benja. Quando o Flamengo trouxe o Jorge Jesus, eu peguei... Quando o Flamengo trouxe o Jorge Jesus, eu fui o cara que falei, olha, eu vou ser sincero, eu não sei quem é o Jorge Jesus. Eu falei...
É só isso. Lógico que todo mundo pode fazer análise. Deixa eu falar uma coisinha. Deixa eu falar uma coisinha. Sem querer aqui ser... um cara no momento decadente é uma crítica. Tá bom, é uma crítica, mas espera um pouquinho. Eu não sou pago para ser advogado do Facincante, mas fazer uma crítica, fazer uma análise é bem diferente de descer o pau. Descer o pau é uma coisa. Descer o pau é você chegar e falar assim: o Flamengo está fazendo uma estupidez, uma besteira, esse cara é ruim, vai dar tudo errado. Isso aí é descer o pau. Isso é descer o pau. Agora você chega para um analista, para um comentarista, você fala: o que você acha desse cara? Esse cara, olha, esse cara está num nível decadente na Europa. Fato. Isso, não isso é uma análise, não é um juízo de valor da contratação em si. Ele está falando quem é o cara. Olha, esse cara trabalhava em Portugal, foi parar no mundo árabe, tá aqui sendo oferecido a clubes brasileiros, tá num nível decadente na Europa, tem 60 e poucos anos e ninguém na Europa quer. Isso é uma análise, isso não quer dizer que você tá malhando. Aliás, se teve alguém que malhou a contratação do Jorge Jesus, não que isso tenha alguma importância, peraí. Fala. Não que eu preciso botar um convidado no ar. Tem um convidado no ar que a gente precisa colocar, peraí. O advogado do Facincante já vai falar. Mas vamos colocar um convidado no ar e sem OAB ainda. Vamos colocar no ar. Estamos com um campeão, o cara que ganhou título ontem, rapaz. O Fábio Sormani agora vai ficar até emocionado. O Sormani vai falar: pô, mas não acredito até agora que ele foi embora tão cedo daqui. Cadê nosso convidado? Vamos colocar nosso convidado.